Olá, esse é o nosso trabalho sobre a preparação dos dados. Meu nome é Arthur, outros integrantes são o Gabriel, o Maurício e o Nicolas. Então, eu tenho um pouco de experiência com inferência estatística, o Gabriel com desenvolvimento, o Nicolas com banco de dados e o Maurício com segurança de computação. Temos na metodologia CRISP-DM 6 fases: a compreensão do negócio, a compreensão dos dados. Então, dá para se ter desde já que a compreensão dos dados traz todos os requisitos que são necessários para viabilizar a fase de preparação dos dados, que, por sua vez, deve emitir tudo que for necessário para haver a modelagem. E note que é possível que na fase da modelagem alguma decisão seja tomada, seja alterada, que faça necessário retornar à fase de preparação dos dados, que é o objeto dessa apresentação, para alguns ajustes e então partir para a modelagem. Em seguida vai para a avaliação e o desenvolvimento. Quanto à preparação dos dados, é importante notar o seguinte, que como ela vem depois da fase de compreensão e antes da fase de construção, todos os recursos da fase de compreensão têm que estar muito bem alinhados para que ocorra o êxito na fase da preparação dos dados, para ser possível, para ser viável a construção de modelos, certo? E a preparação dos dados é basicamente adequá-los, torná-los possíveis de serem utilizados na fase de modelo, e então são atividades que são desenvolvidas com o propósito de pré-processamento dos dados. É comum o uso da linguagem Python associado com data frames, então vai ser utilizada a biblioteca Pandas ou até mesmo o uso da linguagem de programação Java, então vai fazer o uso de comandos SQL, usualmente. Há diversas ferramentas que podem facilitar a preparação dos dados. Então é muito importante ter alguns cuidados com o formato dos dados. Para isso, geralmente é necessária alguma transformação, no sentido da limpeza, da organização e até mesmo de tornar os dados uniformes. A fase de preparação de dados vai contar com os datasets e pode ser mais de um, então em alguns pode aparecer, por exemplo, homem, em outro pode ser masculino, em outros pode estar faltando dado, tá? E quando em algum atributo o dado falta, teria que ver se ele realmente é importante para o modelo. Caso não seja, a variável inteira pode ser descartável. Outras variáveis irrelevantes podem causar demora no processamento dos dados e então podem ser também descartadas. É também na fase da preparação dos dados que o conjunto pré-treino é destacado do conjunto de teste. Teste seria para verificação do que foi treinado, seria a fase de pós-treino. Alguns outros aspectos quanto à preparação dos dados. É necessário fazer a identificação e o saneamento, ou seja, a eliminação de dados que são discrepantes. Por exemplo, se for medida de velocidade de carro, aparecer 500 km por hora, é um dado discrepante, e de dados outliers. Então, podem ser feito uso de técnicas estatísticas para identificação e remoção de dados outliers, tomando cuidado que alguns comportamentos, por exemplo, de mercado, admitem algumas irregularidades, então não é todo outlier que precisa ser descartado.
Usualmente é necessário converter para outros tipos de dados. 0 e 1 pode ser convertido para algum string, por exemplo. E até mesmo, e finalmente, o salvamento do dataset pré-processado. Então, de tudo que foi tratado nessa fase de processamento, para fins de preparação dos dados, é necessário frisar, em termos de revisão, que a seleção dos dados é relevante. Então, dados que são irrelevantes para o modelo devem ser dispensados, ou seja, devem ser mantidos apenas os dados que são necessários para o modelo. Esses dados devem estar limpos, sem inconsistências, deve haver a completude. Ainda devem já estar no formato que será utilizado no modelo e a construção de novos atributos a partir dos atributos existentes, que é a questão dos atributos derivados. Muito obrigado pela atenção. A apresentação é esta.